No vídeo de hoje nós vamos analisar o edital do concurso do BNDES, talvez o concurso mais esperado e aguardado do ano de 2024 no mundo dos concursos de arquitetura. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós vamos analisar o edital do concurso do BNDES para o cargo de arquiteto e urbanista. Esse é um concurso que muito provavelmente é o concurso, não só o concurso mais aguardado do ano, mas certamente o concurso com o maior salário do ano. Então, certamente teremos muitos e muitos inscritos. E vamos fazer uma análise prévia aqui do edital desse concurso para saber para você se compensa fazer, se não compensa, vai ser muito concorrido, não vai, como que vai vir essa prova. Vamos começar por uma informação essencial, que é quem será a banca organizadora do concurso. E a banca é a Sesgran Rio. A Sesgran Rio que ficou um grande tempo aí sem fazer nenhuma prova de concurso assim, relevante, de concursos de arquitetura, né? Ela é focada principalmente na área de segurança, a área da Petrobras ela tem várias provas, mas no campo da arquitetura ela ficou anos sem fazer nada e de repente ela veio com grandes provas, como a prova do CNU que está para acontecer, não sei em que momento você assiste esse vídeo, provavelmente ela já deve ter até acontecido, né, a prova do concurso nacional unificado, e agora ela também é a banca organizadora do concurso do BNDES. Então é o seguinte, gente, a primeira coisa que você tem que saber, que você não vai achar muitas questões da Sesgran Rio para o cargo de arquiteto urbanista, você vai sim ter que estudar por outras bancas. Quais são as bancas que eu indico? VUNESP, FGV e FCC. São três bancas que você vai encontrar um número muito maior de questões de concursos de arquitetura e também são parecidas, tem um estilo parecido com a Sesgran Rio. A grande problemática aqui é saber qual vai ser a pegada da Sesgran Rio para essa prova, né? Porque a gente sabe que para a prova do CNU, a Sesgran Rio tende a mudar um pouco a sua forma de cobrança, sair daquela forma muito lei seca, né, literalidade da lei, para uma forma mais interpretativa. Vamos ver se ela vai continuar seguindo esse raciocínio para as outras provas ou se ela vai voltar para o velho padrão de ser da Sesgran Rio, que é uma prova que cobra muito mais a literalidade da lei. Mas já falamos sobre a banca, então vamos falar um pouco sobre o cargo, né, de arquiteto e urbanista, o que eles esperam desse profissional, quais são os requisitos básicos primeiramente. Então vamos lá. Item 2.1.5, ênfase em arquitetura e urbanismo. Requisito básico: ter o diploma ou certificado de conclusão devidamente registrado de curso de graduação de nível superior, bacharelado em arquitetura e urbanismo. Tá? O registro deverá ser obtido no Conselho Regional, com jurisdição o local onde venha a ser o domicílio do profissional. Então é o seguinte, gente, a primeira informação é a informação básica, você precisa ser formado em arquitetura e urbanismo, ou se você ainda está no último ano da faculdade, por exemplo, não deixe de fazer essa prova, porque o espaço entre acontecer a prova, homologar o concurso e até você ser nomeado é grande, então até lá muito provavelmente você já deve ter concluído o seu curso. Não deixe de fazer essa prova só porque você está no último ano da faculdade de arquitetura, tá ok? Vamos falar então sobre o período de inscrições, né? Quando começa, já começou e até quando vai, isso é muito importante. Já cansei de ver concurseiro mandando mensagem aqui falando que programou o pagamento e depois esqueceu de pagar e daí já era, não tem o que fazer. Então vamos lá, ó. O período de inscrição será efetuado entre as 10 horas do dia 26 de julho e até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de agosto. Então, as inscrições já estão abertas e você precisa realizá-las até o dia 19 de agosto. Não vá se esquecer de pagar a inscrição. Eu vejo muito candidato apenas fazendo a inscrição e esquecendo de pagar o boleto. Isso é bastante importante, tá? Além disso, a taxa de inscrição é de R$110, é uma taxa única de R$110. Não é um valor muito acessível, mas a gente já vai falar sobre o valor da sua remuneração, né? Depois que você passar nesse concurso, eu acho que o custo-benefício aí vale a pena. Mais uma informação muito, mas muito importante é que eu quero que você preste atenção. Os aprovados nesse concurso do BNDES, eles não serão regidos por um estatuto, tá? O BNDES é uma empresa pública, logo, os seus funcionários, na verdade, os seus empregados, são empregados públicos, portanto, regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas.
Então, se você procura estabilidade, se esse é o seu principal foco em concursos, estudando para concursos, o BNDES não é para você, fique ciente disso. Você será regido pela CLT. Mas, uma opinião agora muito pessoal, eu acredito que assim, essa prova não vai vir no nível fácil, porque é um salário considerável, né? É um plano de cargos muito bom, então eu acho que não vai ser uma prova fácil. E quem passar nessa prova, sinceramente, a última preocupação deve ser a estabilidade. Eu acho que dificilmente você será mandado embora se aprovado nesse concurso, tá? Então eu acho que a sua preocupação não tem que ser essa. A sua preocupação tem que ser em passar no concurso e saber se você realmente está num nível adequado para realizar essa prova. Vamos falar então da etapa de qualificação técnica que eles estão chamando, que nada mais é do que as etapas do concurso, né, das provas propriamente disso. Então vamos lá. Ó. Primeira etapa são as provas objetivas. Então serão 35 questões de conhecimentos básicos, conhecimentos transversais, língua portuguesa e língua inglesa. Então conhecimentos básicos são língua portuguesa, língua inglesa e conhecimentos transversais. Além disso, a gente tem mais 35 questões de conhecimentos específicos, totalizando então 70 questões de certo e errado, não, Deus me livre, de múltipla escolha, tá? 5 alternativas cada, padrão normal da Sesgran Rio mesmo, tá? Além disso, nós temos a seguinte informação, ó, conhecimentos transversais, serão 20 questões valendo 1 ponto cada, língua portuguesa serão 10 questões valendo 1 ponto também, e língua inglesa 5 questões valendo 1 ponto. Além disso, conhecimentos específicos 35 questões valendo 1 ponto. Logo, gente, a divisão é muito simples, né? A matemática, para quem não gosta de matemática, é bem simples. São 70 questões, terão o mesmo peso, 1 ponto cada questão. Se você gabaritar a prova, você vai fazer 70 pontos, não tem segredo. Então, a sua estratégia para essa prova tem que ser o que priorizar da parte de conhecimentos específicos e o que priorizar da parte de conhecimentos básicos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem diferença de pontos como normalmente a gente tem, onde os conhecimentos específicos valem mais, muitas vezes 2 vezes, até 3 vezes mais que os conhecimentos básicos. Aqui não. Toda questão vale a mesma pontuação. Então você precisa focar naquilo que vai te dar mais pontos. É óbvio, isso daí é simples. E de cara, eu já sei que muitas pessoas vão estar se perguntando a mesma coisa. Eu não sei falar inglês e vai cair inglês nessa prova. Não é para mim? Devo desistir? Não vou fazer essa prova? Minha opinião, tá? Eu acho que você deveria fazer mesmo assim. Como você pode ver aqui, serão apenas 5 questões de língua inglesa. Provavelmente eles vão te dar um texto para você tentar interpretar aquilo. Eu acho que isso não deve ser um empecilho para você fazer essa prova, mesmo que você não domine o idioma. Mesmo porque saber falar inglês, né, ter fluência em inglês, não é um requisito para você assumir o cargo. Portanto, isso não deve ser um impeditivo. Eu acho que você, depois, se for bem na prova, se passar, precisa sim dar uma focada, né? Entender o mínimo da língua, mas nesse momento eu não deixaria de fazer essa prova só porque você não sabe falar inglês, mesmo porque são só 5 questões, não são 20 questões. Não tem um peso tão significativo assim a ponto de você ser eliminado por causa disso. Você vai ser eliminado se errar muita questão de conhecimento específico ou se for muito mal em português. Não porque você não foi bem em língua inglesa. Então qual que é a cláusula de barreira? O que é uma cláusula de barreira? São aqueles impedimentos que toda banca coloca para você ser eliminado. São os requisitos mínimos que você tem que atingir na prova para você continuar no concurso. E a cláusula de barreira aqui é muito simples, ó. Após a primeira etapa, os candidatos serão classificados por ênfase a partir do total de pontos obtidos, sendo eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 60% do total da pontuação do conjunto das provas objetivas. Então você precisa fazer um total aí de 60% de acertos ou mais para permanecer aí concorrendo às vagas, para não ser eliminado do concurso. E tem mais, tá? Você, além de fazer 60% na prova de uma forma geral, você precisa. Os candidatos serão eliminados ainda se não obtiver um mínimo de 10 pontos na prova de conhecimentos transversais, 10 de 20, tá? 5 pontos na prova de língua portuguesa, ou seja, tem que acertar pelo menos metade da prova de língua portuguesa, e 18 pontos na prova de conhecimentos específicos, ou seja, tem que fazer 18 de 35, que é aproximadamente 50% também. Viu que eles nem citaram língua inglesa aqui, então mesmo se você zerar a língua inglesa, você não será eliminado do concurso por causa disso.
mais um motivo para você não deixar de fazer essa prova porque não sabe inglês. Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Você acha realmente que você vai ganhar um salário de mais de 20 mil só uma provinha de 70 questões, né? Jamais. Tem prova discursiva? Tem, e tem mais de uma, tá? Ó, segunda etapa, prova discursiva. Essa fase será composta por nada mais nada menos do que 5 questões discursivas, sendo 4 questões que vão abordar conhecimentos específicos e uma questão referente aos conhecimentos transversais, valendo cada uma 10 pontos, totalizando 50 pontos. Então são 5 questões discursivas, é bastante, mas é aqui que eles vão selecionar os primeiros colocados. Lá na parte da prova objetiva, das 70 questões, eu acredito que vai ter muita gente, assim, pelo menos os 10, 15, 20 primeiros, com notas parecidas. O que vai definir as colocações, quem vai passar em primeiro, em segundo, em terceiro, serão as provas discursivas. É aqui que eles vão analisar quem sabe escrever, quem tem domínio sobre os requisitos básicos aí do cargo. É aqui que eles vão avaliar e separar os candidatos. Então, tem que treinar discursiva, não tem jeito. Se você não treinar discursiva, você vai se dar mal na hora da prova. E aqui a cláusula de barreira é a mesma coisa da prova objetiva. Precisa fazer pelo menos 60% de acerto, de pontuação em cada questão discursiva, tá? Então, se cada questão discursiva vai valer 10 pontos, você precisa tirar pelo menos nota 6 em cada uma delas. Bom, então vamos agora descobrir qual que é o tempo que você vai ter para fazer essa prova, né? Porque é uma prova que tem 70 questões objetivas e mais 5 questões discursivas, quanto tempo você vai ter, né? Então vamos lá. As provas serão realizadas em 2 turnos. As provas objetivas serão realizadas no turno da manhã e terão duração de 4 horas, e a prova discursiva será realizada no turno da tarde e terá duração de 4 horas também. Então, olha, é o seguinte, você precisa fazer uma grande preparação, porque são 8 horas de prova. Você vai fazer a prova de 70 questões, a prova objetiva na parte da manhã, e depois ainda vai voltar para fazer na parte da tarde as 5 questões discursivas. Precisa estar com preparo psicológico e físico também em dia, para não se cansar na hora da prova. Seja estratégico, resolva questões, se prepare antes dessa prova, porque muitos candidatos vão se perder pelo cansaço e não pela falta de conhecimento. Eu tenho certeza disso. Vamos ver agora então o número de vagas para esse concurso aí para o cargo de arquiteto urbanista. Ó. São 2 vagas diretas para ampla concorrência. Além disso, tem um cadastro de reserva com 4 vagas para ampla concorrência, 4 para pessoas negras e 2 vagas para pessoas com deficiência. Totalizando, então, 2 vagas diretas e 10 vagas para o cadastro de reserva. Lembrando o seguinte, ó, essa é uma informação muito importante. Ó. Para maior dinamização da presente seleção pública, os candidatos prestarão as provas das 2 fases no mesmo dia em 2 turnos, né? Manhã e tarde. Sendo somente corrigida a prova discursiva dos candidatos habilitados segundo os critérios definidos no item 8.1.3 e será corrigido o equivalente a 9 vezes o número de vagas, oferta imediata mais cadastro de reserva. Então, eles vão corrigir discursivas dos 108 melhores notas, algo em torno disso. Mas lembrando as especificidades, né? De pessoas com deficiência, pessoas negras e a ampla concorrência. Mas então dessas 108 notas da discursiva, apenas os 12 primeiros figurarão aí na lista final dos aprovados. Pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui da análise desse edital. E eu falei e não falei do principal, que eu sei que é o que você está mais curioso, que é quanto você vai ganhar, né? Qual que é esse salário aí que está todo mundo falando. Então vamos lá, seguinte. Para o cargo de arquiteto urbanista e para os demais cargos também o salário é o mesmo, tá? Descrição sumária disponível no novo plano de cargos e salários. Então depois eles deixaram um link aqui para você acessar o plano de cargos e salários, como que é a progressão na carreira também. O salário inicial é de R$ 20.900. Jornada de trabalho de 35 horas semanais, muito provavelmente 7 horas por dia, de segunda a sexta, né? E além disso tem os benefícios, né? Benefícios e demais vantagens. Os candidatos admitidos, além dos benefícios legais, farão jus à percepção das seguintes vantagens na forma dos normativos vigentes. Possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o plano de cargos e salários vigentes, a época da admissão e conforme o desempenho do empregado. Esse salário, acho que já rodou essa tabela por aí, mas chega até a 35 mil no final da carreira, né? Benefício de assistência à saúde, assistência educacional, auxílio babá, creche, ensino fundamental e médio e plano de previdência complementar
bem como demais vantagens estabelecidas por normas complementares específicas vigentes à época da contratação. Então, o salário, como nós vimos, é muito atrativo, é mais de 20 mil por mês. Para um cargo de arquitetura e urbanismo, como a gente costuma ver os editais, que muitas vezes não pagam nem o piso da categoria, é muito fora da curva, né? Então eu acho que vale bastante a pena. Eu vou falar agora dos conhecimentos específicos, né? Daquilo que vai ser cobrado, os principais pontos que estão sendo cobrados nesse edital. Mas antes disso eu queria deixar então a minha impressão sobre esse concurso, se vale a pena ou não. É uma impressão muito pessoal, eu acho que vai variar de acordo com a realidade de cada um. Na minha opinião, esse concurso vale muito a pena para todo mundo, independente se você está começando a estudar para concurso de arquitetura agora ou se você já estuda há algum tempo. Por que eu estou dizendo isso? Ao contrário do que eu falei lá do concurso do CNU, do Concurso Nacional Unificado, em que eu realmente não achava e ainda não acho que seja um concurso viável para todo mundo, esse eu acho que é viável para todo mundo, porque a gente vai ver aqui logo na sequência, mas o que eles pedem dentro de conhecimentos específicos basicamente é pedido em todos os concursos de arquitetura, basicamente é isso. Então se você for aproveitar esse conteúdo depois para prefeituras, você vai conseguir. Se for aproveitar concursos da área de tribunais, da área da saúde, você vai conseguir, porque tem muita coisa cobrada em vários outros concursos que você vai conseguir aproveitar. Totalmente diferente do edital, que é da Sesgran Rio também, lá do CNU, onde, assim, praticamente nem é um concurso de arquitetura, assim, o edital, pelo menos, na minha opinião, não é nada parecido com o que se pede normalmente em um concurso de arquitetura. Lá eu acho que você não consegue aproveitar quase nada para outros concursos. Então, quem está se preparando para o CNU, agora já está na reta final, mas eu acredito que muito pouca coisa vai ser aproveitado para os próximos concursos. Aqui eu acho que vale muito a pena, independente do nível que você esteja do seu preparo, se está no começo, se está no final, porque mesmo que você não consiga ter uma boa classificação, mesmo que você não passe nesse concurso, o seu conhecimento será aproveitado em outros futuramente. Vamos falar então agora dos conhecimentos, o que você precisa ter aí para conseguir chegar na hora da prova e fazer uma boa prova, né? Eles vão cobrar língua portuguesa, e aqui é o básico do básico de língua portuguesa, a gente nem tem que se debruçar muito nisso. Língua inglesa basicamente é interpretação, né, compreensão de texto em língua inglesa, itens gramaticais relevantes, vocabulário, mecanismo de coesão textual e semântica. Gente, é o seguinte, eu acho que assim, faltam o quê? 3 meses para a prova, né? A prova será aplicada em outubro. Eu acho que daqui até lá não dá tempo se você não sabe nada de inglês, não dá tempo de você fazer um curso de inglês e fazer milagre, sinceramente não dá. Eu, Felipe, o que faria? Se não tenho domínio nenhum de língua inglesa, eu até tentaria resolver algumas questões de língua inglesa só para não ficar tão cru, tentaria ver se consigo entender alguma coisa dos textos, mas focaria em todo o outro conteúdo do edital e meio que ignoraria a língua inglesa, porque em 3 meses não vai dar para aprender isso, entendeu? E mesmo porque você não vai aplicar para a maioria dos concursos de arquitetura que você vier a fazer. Eu acho que é um risco, mas você precisa assumir esse risco de entender que não vai conseguir dar conta dessa matéria e colocar o seu tempo e esforço em outras que vão te gerar mais pontuações. Conhecimentos transversais. Aqui entra políticas públicas de desenvolvimento e papel do BNDES no desenvolvimento brasileiro, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental e climática. Daqui nós temos algumas legislações, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente já estuda em concursos de arquitetura, então alguns de vocês, se já estão se preparando há mais tempo para outros concursos, devem já ter esse conhecimento, né? Temos também o novo Código Florestal, então também é outra legislação que já é cobrada em concurso de arquitetura, então não tem nada muito diferente aqui, ó. O item 4 tem princípios de análise de dados e informações. Então o que eles querem dizer com isso? Os dados e as organizações, tipos de dados estruturados, não estruturados, quantitativos, qualitativos. Então essa é uma parte mais bancária e também entra raciocínio lógico. Quem falou que não vai cair matemática, mas aqui nós temos aqui estruturas lógicas e noções básicas de lógica, conectivos, tautologia, contradições, ou seja, basicamente vai cobrar raciocínio lógico também. E o último item lá, diversidade e inclusão, o papel do Estado brasileiro no combate à pobreza, o papel do BNDES na redução de desigualdades econômicas e sociais, o ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030,
e diversos outros fatores, que esses sim são conteúdos que quem está estudando para o CNU vai conseguir aproveitar alguma coisa, porque políticas públicas e diversidade são temas que estão sendo cobrados lá no edital do CNU e que você consegue trazer aqui para o concurso do BNDES. Então, para quem já está fazendo o CNU, eu acho que vale a pena. Você vai terminar essa prova, a prova do CNU vai ser dia 18, já foca e vira atenção para o BNDES. E agora para a nossa última parte, que são os conhecimentos específicos. Esses sim, bem pesados, né? São 10 itens super importantes, mas não tem como deixar de fugir. É aqui que eles vão separar 35 questões da prova, ó. Então, o item 1 eles chamam de gerenciamento, que basicamente, eu não vou ler item por item aqui para não ficar maçante, esse vídeo já está ficando longo, mas basicamente o que eles querem dizer com gerenciamento é planejamento, controle de obras, fiscalização e orçamento. Basicamente é isso que você precisa estudar, tá? No item 2, projetos, aqui ele fala de projetos de arquitetura e urbanismo, definição de programa funcional, dimensionamento básico. Então, basicamente, o que você precisa estudar aqui: etapas de projeto, Lei 16.636. Vai ter que estudar um pouquinho também de metodologia e elaboração de projetos, projetos básicos. É um básico de quando se fala de projetos, né? De elaboração de projetos. Aqui ele também fala, ó, em dimensionamento básico e parametrização por tipo de programa funcional. Equipamentos de saúde, hospitais, postos de saúde, habitação, escolas. Então, basicamente, vai ser dimensionamento de projetos também que eles vão cobrar. E tem 3, ó, análise e acompanhamento de projetos de investimento em desenvolvimento urbano e regional. E aqui ele cita, por exemplo, a Lei de Mobilidade Urbana, 12.587, né? Que é uma lei muito cobrada. Não é novidade, a gente já estuda isso em outros concursos de arquitetura, não vai ser um problema. Assim como também não vai ser um problema, por exemplo, a Lei 11.445, que fala aí de reserva ambiental, tratamento e disposição adequada de esgotos, lodos, coleta e tratamento. Ele traz aqui também saneamento básico, que também já é cobrado em concursos de arquitetura, né? 4, estruturação de projetos urbanos. E aqui ele fala da Lei de Parcelamento do Solo, a Lei 6766, fala do Estatuto da Cidade, fala da Lei de Regularização Fundiária. Esse item 4, eu vejo que ele é o grande eixo desse concurso de conhecimentos específicos do BNDES, tá? Ele cobra muito o Estatuto das Cidades e a 6766, ele traz o Estatuto das Cidades e a 6766, não só no item 4, mas como em vários itens ao longo desse edital. Então, não pode ir para a prova sem saber essas duas legislações, que elas já despencam em provas em qualquer concurso de, por exemplo, de prefeitura, né? Você precisa estar com essas duas legislações na ponta da língua, faça muitas questões sobre esses dois assuntos, essas duas legislações. E além disso, eles cobram também o Estatuto da Metrópole, tá? Item 5, acessibilidade. Aqui quando a gente fala de acessibilidade, não tem como fugir da NBR 9050 de 2020, né? E as suas atualizações. Ele cita, inclusive, aqui, ó, NBR 9050 de 2022, mas na verdade isso vai ser dado de 2020 e temos algumas atualizações aí de 2022. Ergonomia e conforto, item 6. Aqui ele está falando da NR17, muito importante. E aqui você vai conseguir encontrar questões de provas da Sesgran Rio, não de arquitetura, mas procure por concursos da Petrobras. A Sesgran Rio é uma banca que faz muitos concursos da Petrobras. E NR17, que é a NR de ergonomia, que fala aí de saúde e segurança do trabalhador, é uma NR muito cobrada em matéria de saúde e segurança do trabalho. Item 7, informática aplicada à arquitetura. E aqui ele coloca Excel dentro de informática aplicada à arquitetura, então você vai precisar dominar pelo menos as funções básicas aí do Excel para fazer uma boa prova. E também ele fala do AutoCAD, não é qualquer versão, é a versão de 2018, tá? Além do SketchUp e também da tecnologia BIM, e aqui eu aconselho você a estudar um pouco de Revit também. Item 8, avaliação imobiliária, e basicamente ele está se referindo então à NBR 14.653, que fala de avaliações de imóveis urbanos e rurais. Item 9, normas, legislações e políticas. Aqui ele colocou um monte de coisa no bolo. Ele colocou, por exemplo, a Lei de Licitações das Empresas Públicas, a Lei 13.303. E também a Lei 14.133, não tem como fugir dessa lei, é uma lei chata, eu sei, a 866 já era chata, essa continua igual, mas não tem como fugir porque cai muito em provas. Além disso, fala de legislação ambiental, licenciamento ambiental, ele cita a Política Nacional do Meio Ambiente, que ele já tinha citado em outro item, então é importante, provavelmente vai vir alguma questão sobre.
Tem política urbana, Estatuto da Cidade, mais uma vez, está sendo citado aqui. Temos também a Lei 11.079, temos urbanização de favelas e tem algumas portarias aqui. Você precisa baixar todas essas legislações, não tem como. Quando ele cita a lei seca, você precisa estudar a lei seca, porque vai ter questão de prova. E se a Sesgran Rio vier na pegada tradicional, a Sesgran Rio de ser, provavelmente ela vai querer fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V, e daí se você não leu a legislação, dificilmente você vai acertar a questão de prova. O item 10, ele dedica mais para a área do BNDES mesmo, ó. Políticas setoriais no âmbito da atuação do BNDES, e daí aqui ele fala de algumas portarias, como a portaria 150 do BNDES para parques e florestas, fala de patrimônio histórico, coloca aqui BNDES periferias, vários programas da área do BNDES que você precisa ficar ligado, precisa entrar no site e ler mesmo sobre o assunto para conseguir fazer uma boa prova. Eu acredito que eles vão colocar um número considerável de questões sobre isso, afinal de contas é a atuação do órgão. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo!